Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, estamos aqui para mais um vídeo do nosso podcast da Kings League e falaremos sobre mais uma rodada da Kings Cup Brasil, a terceira rodada, né, que ocorreu aí da Kings Cup Brasil. Já estamos além da metade dessa fase de grupos, né? É uma competição rápida, é uma Copa, né, uma competição rápida. Mais um esquenta aí de final do ano para a Kings Nations, né? A Copa do Mundo de Seleções do ano que vem, que ocorrerá em janeiro aqui no Brasil. Então é meio que um esquenta, mas obviamente é uma competição que todos querem ganhar e todos os times da Kings League Brasil estão jogando a Kings Cup Brasil. Então, vocês já sabem, é o nosso terceiro, quarto episódio falando sobre esse assunto. E sem mais delongas, a gente vai falar sobre essa rodada, né, essa terceira rodada que já definiu time classificado, pode ter definido time eliminado, né, definiu o time eliminado, caso, né, algumas coisas ocorram. Enfim, muitas coisas ocorreram e a gente vê aqui no vídeo de hoje, beleza? Primeiro jogo do dia foi G3X versus Real Elite. A G3X vinha de uma pancada, né? A G3X havia tomado uma surra, mas uma surra mesmo, para a equipe da Loud, como eu disse no vídeo anterior, né? Eu acho que vocês viram minhas fortes críticas, podemos dizer assim, a equipe da G3X perdeu de 8-2 para a Loud, então vinha numa derrota muito acachapante, uma derrota que eu acho que nem o torcedor mais pessimista da G3X e nem o mais otimista da Loud imaginava. Realmente uma derrota que não era fácil de imaginar, mas aí pegou a equipe do Real Elite e meteu um 8-5, uma grande vitória da G3X. Claro, o Real Elite, eu acho que foi eliminado no jogo contra o Desimpedidos, né, que também foi na segunda rodada, foi na rodada anterior, que teve teve a chance de vencer, acho que foi 14 minutos, se não me engano, teve no match ball, com o desescalonado rolando para fazer um gol. O jogo estava 3-1 pro Real Elite. O Real Elite conseguiu tomar 3 gols, tomar a virada pro Desimpedidos, não fez nenhum. 4-3, o Desimpedidos venceu. E aqui contra a G3X hoje, apesar de a G3X ter perdido para lá, a G3X era muito favorita. A G3X é melhor que as maioria das equipes do grupo. Claro, tem Loud e Fúria nesse grupo, né? Mas, enfim, do que Real Elite, a G3X era mais forte e mandou uma resposta, né? Acho que podemos dizer que mandou uma resposta da derrota que havia sofrido. Colocou o seu jogo, colocou a bola embaixo do pé, jogou. O Kelvin jogou muito bem. O Kelvin joga muito bem, né? O Kelvin marcou, se eu não me engano, 3 gols, né? E um desses 3 gols valeram 2, porque foi no tempo lá do meio do jogo. Então o Kelvin marcou aí 3 vezes, valendo 4 gols. E Gaules muito bem no pênalti presidente mais uma vez. A G3X vence. A Real Elite não tem um time horrível, essa é a verdade. O Real Elite chegou a virar. Eu acho que é muito importante dizer isso, tá? Tava 2-1 pro G3X. O Real Elite faz o gol no tempo. Não é no tempo esse, né, galera? Mas valendo 2, né? O Real Elite faz ele valendo 2 no finalzinho do primeiro tempo, que é onde vale 2. O gol vale 2, o gol vale o dobro. O Real Elite faz, e aí no último lance, realmente, no estouro do cronômetro, o Kelvin vai lá e faz o gol. E aí fica 4-3 para a G3X. Gol muito importante do Kelvin. Se o Kelvin não faz aquele gol, a G3X iria para o segundo tempo perdendo o jogo. Mas aí a G3X faz o gol muito bem. Enfim, Kelvin decisivo como sempre, tem uma batida na bola muito diferente. Destacar é o Luquinhas, né, fez o gol do pênalti presidente para a equipe do Real Elite, bateu bem, não deu chances pro Barata, fez o gol. E o Kelvin, né, esse cara, galera, ele é o segundo ano, né, podemos dizer assim, dele jogando na Kings League. A gente assustou como primeiro e tudo mais. Assim, galera, pra mim ele é o melhor do mundo enquanto ele estiver jogando, tá? Eu acho que a questão do Kelvin é que agora ele não tem tanta superioridade, né? Porque antes era um absurdo, né? A gente vê ele fazer o que queria. Não que ele não faça, ele realmente tem muita habilidade. Mas o nível aumentou bastante da Kings League, galera. O Kelvin, eu acho que ele não diminuiu
o nível dele. O Kelvin continua muito bom, o Kelvin continua muito bem, mas acho que o nível aumentou dos outros atletas, né, dos marcadores, enfim, dos outros times, porque agora a gente vê aí a Laude destacando com o Tota, Lua Mestre pelo Funkball, enfim, temos grandes jogadores também aí nas equipes, então eu acho que é importante salientar isso. Mas para mim o K9 é o melhor do mundo e mostrou que é muito bom e muito importante, é um dos melhores jogadores principais de GTX e faz muita diferença o K9, beleza? Segundo jogo do dia, um jogo aí que valeu a classificação, Funkball classificado para as quartas de finais, né? Porque a gente não sabe ainda o que irá ocorrer aqui para frente. Mas o Funkball venceu o Capim, um jogo onde o Funkball, a gente achava, né, que o Funkball iria meter uma goleada e meio que se desenhou isso, né? Chegou a ficar 5-0 pro Funkball. O Funkball abriu 5-0 para cima do Capim, um amasso. Luan Mestre joga demais mesmo. Abriu 5-0 aí para a equipe do Funkball. Luva de Pedreiro foi lá, converteu o pênalti. Aí o Marcelinho foi com 2 gols de pênalti. O jogo ficou 5-3. Só que aí, né, no matchball, o Luan Mestre foi lá, craque de bola, o Luan Mestre, que achado, né, do Funkball. O artilheiro da Kings League, da Kings Cup Brasil, melhor dizendo, né? Artilheiro da Kings Cup. Luan Mestre foi lá, converteu e terminou com o jogo. O Funkball vence mais uma, 3 jogos, 3 vitórias. Impressionante desempenho da equipe do Funkball, a equipe que foi a primeira, né, a ser eliminada da temporada passada, né, na Kings League Brasil, e agora é a primeira classificada para as quartas de finais. Então o Funkball está de parabéns, né, mostrando que realmente é uma equipe que vem brigar por título, né? Pelo que a gente viu, é realmente uma equipe muito forte aí nessa Kings Cup, beleza? Terceiro jogo do dia, um jogo aí muito importante para as pretensões das duas equipes dentro do grupo, tá? Um jogo válido pelo grupo B, Dendele e Fluxo. O Dendele não é o mesmo Dendele, eu acho, galera. É que é complicado falar que o Dendele não é o mesmo Dendele, né? O Dendele ainda tem 2 jogos dentro do grupo, né? Dentro valendo pontos, já fez jogo desafio e perdeu para a Fúria, né? No jogo desafio, mas jogou contra o Fluxo. O Fluxo era um jogo muito importante, galera. Eu acho que esse é o famoso jogo que eu gosto de falar aqui de 6 pontos. Então, exatamente, o jogo de 6 pontos era esse, era Dendele e Fluxo. O Fluxo, ele um jogo muito parelho. O escalonado começa, ninguém marca. O primeiro gol vai sair só aos 16 minutos no gol do Serol, né? O Serol marca um gol de pênalti. Serol, que havia errado 3 pênaltis, né? A gente falou isso, mas o Serol bate muito bem em pênalti. Ele realmente tem uma noção muito legal, muito boa. Ele bate bem o pênalti. Ele vai lá, bate pênalti, faz. E assim, abre o placar. Depois o Canhoto empata o jogo. O Elber Júnior coloca o Fluxo na frente de novo. O Tuco faz o 3-1. Aí o Canhoto de pênalti faz o 3-2. E aí o 8-6, né? Um gol muito chorado do 8-6, posso dizer assim, que ele meio que quase contra o gol, mas enfim, faz o gol e a equipe do Fluxo vence a partida. Um jogo muito importante, porque aqui praticamente quem vencesse estaria classificado. Claro, tem mais essa rodada de número 4 aí, porque caso o Fluxo, né, perca, perdão, o Fluxo ele já tem um jogo, né? Ele vai ser o jogo esse desafio, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que é o jogo desafio do Fluxo. Então, o Dendele perde mais uma vez. O Dendele, a gente lembra muito do Dendele, né, na final da Kings League Brasil, eliminando a G3X. A gente lembra desse Dendele, mas o Dendele da fase de liga da Kings League Brasil foi um Dendele muito ruim. O Dendele não jogou bem a fase de liga da Kings League Brasil. Ele realmente meio que se classificou nos trancos e barrancos, pegou uma das favoritas, né? Pegou o segundo lugar do geral, que foi a Fúria, que foi a G3X, né? Pegou a G3X. A equipe pegou a G3X e acabou vencendo a G3X. Eles vencem a G3X, vão depois para a final contra a Fúria, levam, né, o jogo para o shootout, quase são campeões do Brasil, e aí depois vão para o Mundial, enfim. Mas não fez uma fase de liga boa a equipe do Dendele. E aqui nessa Kings Cup Brasil até o momento faz um grupo muito ruim, né? O Dendele não venceu ainda, faz um grupo muito ruim. O Fluxo vence agora. É muito importante, né? Um jogo de 6 pontos aí, que esse jogo que pode ter valido a classificação para uma das equipes, né? No caso, a equipe do Fluxo que venceu. Quarto jogo do dia, e aí o grande jogo da rodada, né? O jogo que a gente estava esperando para
para assistir, para acompanhar, das duas melhores equipes da Kings League Brasil, para mim. Claro, tem o Funkball, mas principalmente do grupo A ali e tal, o Funkball ainda não enfrentou elas. Era um jogo que eu estava muito ansioso para acompanhar, para assistir, e foi um jogo que valeu muito a pena a gente esperar, né? Jogão 4-4 aí, Loud e Fúria. Um 4-4, né, que a Fúria faz 3 gols, só que o gol que a Fúria faz com o Lipão vale 2, então ficou 4-4 aí, né? Tivemos o Isaú muito bom no gol, como a gente sempre diz, né? O Isaú é craque, mas enfim, o Isaú muito bom no gol. Terminou no tempo normal 4-4, aí fomos pro shootout, e o shootout a Fúria venceu 3-1. Fúria também muito boa no shootout, né? Lipão, Jefinho, Lelete, enfim, tem grandes jogadores que podem resolver a partida no shootout. Foram lá, fizeram isso. Não que a Loud não tenha, claro, mas acho que a Loud pecou numa estratégia que, se eu não me engano, eles não sabiam que os jogadores que terminam o jogo, no caso, eles obrigatoriamente têm que ser os que vão jogar o shootout, né? Que vão ter os shootouts, vão ir para o shootout. Então eu acho que a Loud não sabia disso. Tenho quase certeza que a Loud não sabia disso, porque o Kaiobi, né, que é o jogo batedor oficial de shootout da equipe da Loud, estava no banco e ele não bateu nenhum contra a equipe da Fúria. Então a Fúria venceu. Lipão muito bem, né? 2 gols para ele. Lelete, craque de bola, e do lado da Loud, time inteiro, né? O time inteiro muito bom. O Kaiobi, o Mendes. É um time muito bom, galera. A Loud é um time muito bom. E é um jogo que a gente esperava isso, né? A gente esperava uma parelhidade, né? Um jogo parelho. Não como foi Loud G3X, que foi 8-2 para Loud. Não, a gente esperava isso. Um bom confronto, um confronto muito equilibrado. E eu acho que a Loud conseguiu bater de frente com a Fúria, que é a grande favorita, né? Na minha opinião, é a grande favorita a ser campeão da Kings Cup Brasil. Mas a Loud conseguiu bater de frente e mostrar que, apesar de tudo, né? Apesar da Fúria ser a toda e poderosa Fúria, atual campeã brasileira da Kings League Brasil, a Loud está lá para incomodar, e incomodou, né? Venceu a G3X por 8-2 e agora consegue um empate. Perde no shootout, claro. Pode ser um jogo que vá valer, né, a primeira colocação no geral. Aí vamos ver como é que vai se sair as próximas rodadas, porque a Loud tem mais um jogo apenas, né, valendo por grupo. O próximo jogo da Loud, se não me engano, é contra o Fluxo, aí só que é o jogo desafio. Então, muito importante para a Fúria, que segue invicta. A Loud também segue invicta, né, que não acaba não perdendo o jogo, acabou empatado, perdeu só no shootout. Então a Fúria soma 2 pontos e a Loud soma 1. A Fúria assume a liderança aí da... Não assume a liderança, né, porque a Loud tem um jogo a mais, beleza? Que é confuso, né, que todas as equipes jogaram, só que a Fúria, o jogo dela foi o jogo desafio, então não vale pro grupo. Beleza? Então, vitória da Fúria. E no último jogo do dia, o jogo desafio. Jogo que não vale pontos para as equipes dentro do grupo, mas vale pontos para o grupo no geral. No caso, primeira vitória do grupo B, vitória chorada e vitória com o nome da rodada. Eu acho que eu não falei, né? Isso não coloquei até no MVP aqui, não coloquei MVPs aqui, mas o Léo Gol é impressionante, né? O Léo Gol, ele é diferente. O Léo Gol que jogou o Mundial pelo Desimpedidos, né? Foi emprestado da equipe do Capim da equipe do Nivelados pro Desimpedidos. Jogou pro Desimpedidos, só que realmente o Léo Gol é diferente, né? Tivemos aí o Desimpedidos abrindo 2-0 contra a equipe do Nivelados. O Toguro bate um pênalti muito bem no Ivo, golaço do Toguro de novo de pênalti. Enfim, bate muito bem o Toguro, abre 2-0, depois é um festival de Léo Gol, né? O Léo Gol muito bem, e o Dot fecha o jogo. Fica, no caso estava 3-2, né, para a equipe do Nivelados, foi pro desescalonado, né, foi pro match ball. Aí o Nicolas empatou, ficou 3-3, e aí o Dot fez o 4-3 no goleiro, né, o goleiro do reserva do Fluxo foi lá e fez o gol. Um jogo, galera, que eu acho que eu tenho que falar da arbitragem, né, acima de tudo. Apesar da vitória do Nivelados, teve muitas reclamações durante o jogo, principalmente, né. O Klinsmann fez 2 gols e os 2 gols foram anulados. Assim, o primeiro gol eu não vou entrar em discussão, né, que não vou entrar em discussão do primeiro gol. Mas o segundo gol, que daí é por impedimento, assim, galera, eu não sei se estava impedido, tá? A Kings League, ela faz um sistema muito confuso de traçamento de linhas, porque
a gente normalmente vê no futebol, né? Agora nas ligas mais grandes, da Europa, não tem mais isso porque é impedimento semiautomático. Mas na Liga do Brasil, né, no Brasileirão, enfim, Copa do Brasil, Libertadores, o impedimento, o cara, né, o jogador do time que está atacando é marcado em vermelho e o da defesa é marcado em azul. Na Kings League é o contrário. O que está defendendo é marcado em vermelho, o que está atacando é marcado em azul. Ah, beleza, essa é a diferença, né? A diferença. Só que a Kings League, ela parece que escolhe os piores ângulos para ver o lance, exatamente, para ver o lance. Tipo, a pior câmera que tem a Kings League vai lá e escolhe para colocar naquele frame, para colocar naquele lance. Então, assim, é catastrófico. Óbvio, na hora ali pro Nivelados, o Nivelados está perdendo o jogo, na hora do gol do Klinsmann, no primeiro e no segundo também. Então, assim, realmente o Nivelados se sente prejudicado. Porque que é isso? Tem que fazer quantos gols para valer um? No caso, só os gols do Léo Gol que valeram, né? E o Dot no final. Mas é isso, o Klinsmann fez 2 gols, 2 anulados. Eu não posso dizer que foram bem anulados ou não, porque assim, é difícil. Porque é um lance de impedimento, né? No caso até que não é nem o Klinsmann que está impedido, né? No segundo gol, nem o Klinsmann está impedido, né? Eu acho que é o Vini, se eu não me engano, que está impedido, que faz a jogada e cruza para ele. Então assim, até tá ele comemorando aí que não teve gol dele nenhum. Mas é isso, né? Eu acho que rever a Kings League, rever esses conceitos aí para as próximas competições, claro, se quiser para essa Kings Cup Brasil, mas deixar de uma forma mais clara pra gente, que realmente fica muito difícil da gente entender, até do telespectador, né? Eu acho que é o principal alvo, fica difícil de entender. Mas enfim, Nivelados venceu, não terá mais escândalo por conta disso, né? Um jogo desafio muito importante. Caso o Desimpedidos tivesse vencido, já acabaria o grupo A, seria o grupo que levaria a vaga, né? Então vamos lá para os resultados. G3X venceu por 8-5 o Realite, Funkball 6-3 para cima do Capim, Fluxo venceu o Dendele 4-2, Fúria no Shootout vence a Loud por 3-1 e no jogo desafio Nivelados vence por 4-3. Ficando assim o grupo, né? O grupo A agora, a Loud continua a liderança, né? 7 pontos, Fúria em segundo lugar com 5, G3X, aí somos os 3 primeiros pontos, vai para a terceira colocação, o Desimpedidos, o deck, em quarto com 3 pontos e o Realite já eliminado, né? Porque o Realite não tem mais chances de classificação, porque perdeu pro G3X e perdeu pro Desimpedidos, então o G3X temos o primeiro classificado, que é o Funkball. O Funkball já se classifica em primeiro e o Real Elite já está eliminado da Kings Cup Brasil. Agora, falando do grupo B, né? Funkball, como eu disse, classificado em primeiro lugar também, já que se classificou. E se classificou em primeiro, com 9 pontos. Fluxo na segunda colocação com 5. Nivelados na terceira colocação com 2 pontos. E aí Dendele com 1 e Capim também com 1. Um grupo muito equilibrado que todos podem se classificar, né? Eu acho, talvez, claro, ainda acho que dá para todos chegarem brigando por vaga na última rodada, né? Porque o jogo, o desafio acho que contra o Fluxo, né? Loud Fluxo, então o Fluxo vai ficar nesses 5 pontos. Já aí Nivelados, Dendele e Capim, né, que são as equipes que estão brigando por vaga, vão jogar nesta quarta rodada. Então é bem interessante, né? Podemos ficar aí com todas as 4 equipes podendo se classificar na última rodada. E agora, né, o que a gente falava do jogo do desafio, que agora ficou bem mais claro aqui na arte. O primeiro jogo do desafio foi 4-2 da G3 para cima do Capim. O segundo foi 7-4 da Fúria para cima do Dendele. E agora o terceiro foi 4-3 do Nivelados para cima dos Desimpedidos. Com isso, o grupo A teve 2 vitórias e o grupo B tem 1 vitória. Caso agora, nessa próximo jogo, a equipe da Loud vença o Fluxo, o grupo A já garante a classificação, né? Já garante as 4 equipes classificadas. Então, o que acontece? Vamos supor que a Loud, né, para explicar, vamos supor que a Loud vença o Fluxo. A equipe da Loud irá trazer 3 vitórias para o grupo A. No caso, o grupo A venceu os duelos dos grupos, né, os jogos desafios, então fica 3-1 para o grupo A. E aí, nesse momento, o Desimpedidos, né, porque, como eu disse, o Reality não tem mais chance de classificação nem que abra a quarta vaga, então o Desimpedidos estaria classificado também. Então, assim, caso a Loud vença o próximo jogo, o Desimpedidos também já está classificado, já temos os 4 classificados do grupo A definidos. O que não teremos definidos ainda é as colocações, né?
o primeiro colocado aí no caso do grupo A irá se classificar direto para a semifinal. Ele vai pular a fase de quartas de finais, já vai direto para a semifinal. Então, que no momento é a Loud, né? Mas pode ser a Fúria, porque tem um jogo a menos, o G3X também, mas a Fúria é a que tem 5 pontos, está mais perto da Loud. Então, podemos já na próxima data ter esse grupo A definido, os jogos desafios definidos e o último jogo que é Real Elite Funkball não vale de mais nada, beleza? Então, é muito interessante, né? Porque aí no grupo A não teríamos mais disputa por classificação, porque estaria as 4 equipes classificadas, só teríamos a disputa por ver quem vai direto para a semifinal. Já no grupo B, bem diferente, né? No grupo B, aí temos praticamente todas as equipes com chances ainda de classificação. Falando aqui dos artilheiros, Luan Mestre, como eu disse, 7 gols para ele, grande destaque do Funkball, né? Não jogou a Kings League passada, jogando agora. Luan Mestre, o artilheiro, com 7 gols. Na sequência vem Lipão e Kelvin com 6, Canhoto do Dendele com 5. Aí vem uma sequência, né, com 4, Lelete, Elber Júnior e Felipe Viana, e o Marcelinho com 3 gols, fechando a lista. Teremos esta rodada nessa próxima rodada aqui da Kings Cup Brasil, rodada de número 4 desta segunda-feira, a quarta rodada que poderá definir muita coisa, né? Poderá definir já as 4 equipes classificadas do grupo A, enfim, poderá realmente definir muita coisa, que será agora, né, segunda-feira, dia 27, com o primeiro duelo entre Nivelados e Capim, segundo jogo Dendele e Funkball, Fúria e Real Elite, Dendele e Desimpedidos, e G3X no último jogo. E aí o último jogo do dia, né, para valendo pelo jogo desafio, né, valendo pontos para o grupo, Loud e Fluxo e Loud, o duelo dos games, né? Eu acompanhava muito o Free Fire, esse duelo, Fluxo e Loud, mas agora também na Kings Cup Brasil, aqui na Kings League Brasil, Fluxo e Loud, um grande confronto, né? Um confronto muito interessante, que eu já falo o porquê, né? Vocês viram no título, mas eu já falo o porquê. Mas primeiro eu vou falar dos duelos aqui, galera. Nivelados e Capim, um jogo muito importante que pode valer a classificação para a equipe do Nivelados, caso vença. Mas na minha opinião será a vitória do Nivelados para cima do Capim. Dendele e Funkball, eu vou ficar com a vitória do Funkball, apesar que o Dendele tá com a cara de que vai vencer esse jogo, vai ser igual na Kings League Brasil, que vai fazer uma primeira fase terrível e vai vencer um dos últimos jogos ali para se manter vivo, mas eu fico de vitória do Funkball. Às 7 horas pelo grupo A teremos Fúria e Real Elite. Aqui é quase indiscutível que eu vou colocar a vitória da Fúria. A Real Elite não disputa mais nada, já está eliminado. Então, para mim, a Fúria vence. Às 8 horas teremos Desimpedidos G3X. Um jogo muito importante, galera, porque ainda não temos a quarta vaga para o grupo A, né? E provavelmente essa terceira vaga, né? Esse terceiro lugar será decidido entre Desimpedidos e G3X. Então, é um jogo muito importante para essas duas equipes. Caso, né, vençam aí, caso quem sair vitorioso desse jogo, já está classificado para as quartas de finais, né? Ou Desimpedidos ou G3X, e na minha opinião, vitória do G3X. E no último jogo desafio, eu vou ficar de vitória da Loud, tá? Pelo tudo que apresentou até agora, eu acho que é um jogo muito equilibrado, mas eu vou ficar de vitória da Loud. Então, Nivelados vence, Funkball, Fúria, G3X e Loud, beleza? Esses são os palpites aí para esta quarta rodada. E galera, o que eu quero falar para vocês aqui é que eu acho muito legal o que vai acontecer no jogo desafio entre Fluxo e Loud. Eu quero que aconteça mais. Eu vi na Kings League Espanha acontecendo no jogo da La Capital contra o Ultimate Móstoles. Assim, galera, é o nosso queridíssimo X1 dos presidentes, Serol versus Coringa. Assim, que rivalidade, tipo, quando que eu iria imaginar isso? Porque eu acompanho os dois do Free Fire, né, faz tempo. Quando que eu iria imaginar esse duelo entre Serol e Coringa pela Kings League Brasil? E assim, galera, como que vai funcionar? Sim, teremos o X1 presidente. E como que funciona? Serão 3 minutos quando a bola desce, né? Será os dois goleiros, obviamente. E aí será Serol versus Coringa. Isso mesmo, galera. Teremos aí 3 minutos de X1, só os dois. O Serol versus o Coringa. Jogo normal, obviamente. Jogo normal. Só que ao invés de, por exemplo, ser o Kelvin versus o Lelete, né? Um exemplo, Kelvin versus o El. Não, vai ser o Serol versus o Coringa. Então,
vai ser muito interessante mesmo a gente ver. Eu acho muito legal, gera um entretenimento na parte também. Vai ser um grande entretenimento pra gente mesmo e que, né, pode mudar o jogo. No caso, sei lá, o Coringa abre 3-0, a Loud começa o jogo, né, com 3-0. Vale pro jogo, não é brincadeira, é valendo mesmo. E eu acho, se eu não me engano, galera, eles vão ficar até o fim do escalonata. Isso eu já não posso confirmar tanto, mas aí vai dar os 3 minutos, vai entrar acho que 4 jogadores e eles vão continuar até dar os minutos ali que ficam os 7 na quadra e eles saem. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Enfim, vai ser um entretenimento muito legal pra gente acompanhar. Aí o X1 dos presidentes, Serói e Coringa, desde já os parabéns para os dois pela iniciativa, né? Eu tô muito ansioso aí pra esse jogo, pra esse duelo acontecer. Tenho certeza que vai ser muito legal, beleza? Então, esse é o vídeo, galera. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal. Esse é mais um vídeo do nosso podcast da Kings League, né? Eu sempre tento trazer todas as informações possíveis para vocês. E é isso. Comente se você está gostando. Já tivemos, né, cobertura da Kings League Brasil, do Mundial. E agora temos da Kings Cup Brasil. Comenta aí o que você está achando. E eu vou nessa, galera. Valeu, falou e fui!